Olá, torcedor Coxa. Aqui quem fala é Daniel Ferreira, vice-presidente do Curitiba. Estamos aqui hoje para fazer um debate sobre a história do Curitiba, aproveitando esse mês de novembro, o mês da consciência negra, e olhar um pouquinho para a nossa história com esse viés, né? Olhando um pouquinho sobre a história dos negros, a história dos pretos, e como que a história do Curitiba se entrelaça com essa história. E é um momento muito importante para a gente fazer essa discussão, esse resgate. E aqui comigo estão três pessoas para nos ajudar nesse debate. Um deles é o professor Luiz. Gostaria que o professor Luiz desse uma palavrinha, se apresentasse. Está com a gente no projeto lá da UFPR. Boa tarde, meu nome é Luiz Fernando Lopes Pereira, sou professor titular de História do Direito da UFPR e coordeno o projeto de extensão Memórias Curitibanas, que trabalha com o nosso acervo histórico. Bacana. Aqui tenho comigo também nosso vice-presidente Luiz Bettenhauser. Trabalha muito comigo lá nos arquivos do Curitiba. Estamos nessa já há um bom tempo, né, Luiz? Alguns meses já, quase um ano. Então, dá uma palavrinha aí. O pessoal te conhece já, mas né? Então, eu sou o Luiz Bettenhauser Júnior, né? Faço parte da nossa diretoria, sou sócio do clube, mas basicamente um torcedor. Me sinto privilegiado em estar com três grandes pesquisadores, três grandes professores. Eu sou esforçado da turma, né? Então a gente veio aí para tentar colaborar um pouquinho com vocês. Tenho aqui comigo também Jonathan, um baita historiador, um cara que eu conheci na pós-graduação de História, um cara que eu admiro bastante e tem todas as credenciais aí para nos ajudar a fazer esse debate sobre a história dos pretos aqui no futebol e de forma geral. Por favor, Jonathan, se apresenta. Tudo bem, meu nome é Jonathan Everton Souza, sou professor do IFPR, historiador, estudo história do esporte, história do trabalho, história social em geral. Obrigado pelo convite. Bacana. Bom, vamos lá então. Vou começar a nossa primeira pergunta justamente para você, Jonathan. Eu gostaria da gente começar então pelo nosso tema, né? Apresenta para nós uma definição do racismo, né? A gente está falando, é o tema central aqui, junto, paralelamente, né? Olhando a história do Coxa. Apresenta para nós uma definição de racismo e explica para nós, historicamente, como que ele se manifesta no Brasil do século XIX, XX. Perfeito. Bom, existe uma historiografia muito ampla, e não só uma historiografia, mas também uma discussão na antropologia, nas ciências sociais em geral, a respeito do racismo, da maneira como ele se constitui, e existem várias escolas diferentes que dão explicações diferentes a respeito desse fenômeno. Num primeiro momento, chamava muita atenção as pesquisas feitas até a Segunda Guerra Mundial, principalmente, para a vinculação entre o racismo e a escravidão. Então, como se o racismo fosse uma espécie de resquício ou algo que ainda não tinha sido superado do passado escravista, pensando especificamente no contexto brasileiro e num contexto mais amplo, internacional, como uma espécie de resquício do passado que ainda não tinha sido resolvido com a modernidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, há um conjunto de pesquisas, aqui no Brasil, elas foram muito importantes na Escola Sociológica Paulista, Floresta Fernandes, o Ottaviani, que veio fazer pesquisa aqui em Curitiba, que vão chamar a atenção, mantendo essa argumentação da manutenção da questão da escravidão, né, o racismo, quanto uma continuidade, digamos assim, em outros termos, das hierarquias raciais estabelecidas no processo de escravidão. Eles vão chamar a atenção para o caráter estrutural desse racismo, ou seja, como ele organiza a sociedade de maneira geral. Mais recentemente, tem tido duas linhas de pesquisa, né? Dos anos 80 para cá, há muita gente estudando na história da ciência as teorias científicas que subsidiaram o racismo. Então, a Lilia Schwartz, por exemplo, no caso brasileiro, é uma historiadora importante que vai estudar as escolas de direito, as escolas de saúde, então a tendência higienista, eugenista, como é que elas estruturam um pensamento racial no Brasil, e abordando o surgimento do racismo a partir de uma perspectiva da história das ciências. Eu gosto de uma perspectiva da história social, que é uma outra perspectiva que corre em paralelo, né, junto, e que, no caso específico do Brasil, ela tem duas vertentes. A primeira delas chama atenção para o racismo como um processo de longa duração, ou seja, ele remete, pelo menos, à estruturação do mundo colonial,
Então, desde o processo de estruturação do mundo colonial, você tem um conjunto de legislações que limitam o acesso das pessoas a determinados postos de poder em torno da questão da pureza de sangue. Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, que é desenvolvido por uma historiadora de Campinas, chama Silvia Ronald Lara, que chama a atenção do caráter do racismo, e esse é o ponto que eu gosto mais, como um processo de re-hierarquização em sociedades onde juridicamente as pessoas elas começam a construir uma situação, digamos assim, de igualdade. Então, diferente do que geralmente se pensa, ou seja, do racismo enquanto uma continuidade da escravidão, a Silvia Lara chama atenção para o fato de que o racismo ele é, na verdade, um problema da liberdade. Então, à medida que você tem um número grande de negros alforriados no Brasil, esses negros libertos e depois os seus filhos que são livres, eles passam a ter uma estrutura, uma posição jurídica cujas a posição de igualdade, ou melhor, de desigualdade, ela já não é mais garantida pela condição. Então, todos são, depois da segunda geração, livres. Como que faz para você re-hierarquizar essas pessoas que agora estão numa posição jurídica de igualdade? O racismo ele entra como um processo de re-hierarquização. E esse fenômeno ele acontece em outras sociedades, por exemplo, o Eric Hobsbawm, na Era dos Impérios, chama atenção para o desenvolvimento das teorias raciais na Inglaterra e vincula ela com o medo da democracia. Então, à medida que os movimentos de trabalhadores eles vão reivindicando novos direitos, há um processo primeiro de tentar explicar a miséria da população a partir da ideia de que, bom, eles não se esforçaram suficientemente para ganhar alguma coisa nessa nova sociedade industrial em ascensão. Aí depois há um processo de pensar, não, então eles não conseguem ascender socialmente porque eles são culturalmente inferiores, então vamos levá-los para projetos de reforma, para as casas de trabalho, para eles aprenderem as novas técnicas, os novos métodos de trabalho, uma nova cultura. E depois, quando nem mesmo isso funciona, eles começam a explicar a desigualdade a partir da ideia de que, olha, eles talvez sejam inatamente inferiores. Então, o desenvolvimento do racismo ele passa a estar vinculado a um processo de naturalização da desigualdade. Então, acho que tanto essa questão de re-hierarquizar pessoas que, do ponto de vista formal, elas se encontram num ponto de igualdade, quanto de naturalizar as desigualdades, são, digamos assim, duas manifestações fundamentais para a gente entender a estruturação do racismo. Então, desde a modernidade, ele é um fenômeno que se constitui, ele está presente na perseguição aos judeus, ainda na transição da Europa medieval para a Europa moderna, ele está presente depois nas sociedades latino-americanas, especialmente do Brasil, com o fenômeno da escravidão e, sobretudo, do aumento da população negra liberta e livre. Então, como hierarquizar essas pessoas que já não estão mais a sua hierarquia garantida pela condição de escravas. E, fundamentalmente, isso vai se desenvolvendo para ampliação de outros grupos. Então, os grupos mestiços, os grupos pardos, no decorrer do final do século XIX e início do século XX, e até hoje. Então, é um fenômeno de longa duração, que ele vai passando por um conjunto de metamorfoses, mas que ele tem uma característica em comum, que é essa de naturalizar a desigualdade, de re-hierarquizar pessoas que, num certo sentido, elas estão num processo de formalidade e de igualdade formal. Potencialmente igual. E, sobretudo, um processo também de dispersão espacial. Então, à medida que determinados grupos populacionais que estão submetidos à racialização, eles adentram a determinados espaços, esses espaços muitas vezes passam a ser marcados como espaços segregados. É o caso de bairros, é o caso de instituições diversas, que à medida que começa a entrar uma população racializada nesses espaços, rapidamente as elites começam a projetar nesses espaços uma ideia de que já não é mais como era antes. A gente viu esses debates durante muito tempo a respeito de um conjunto de instituições, desde aeroportos até instituições educacionais que antes estavam restritas às elites. À medida que vai ingressando uma população que não era uma população que estava presente em densidade demográfica significativa nesses espaços, esses espaços começam a ser eles próprios racializados.
Então ele é esse fenômeno de longa duração que ele vai mudando, ele vai assumindo novas formas no decorrer do tempo e tem essa característica, essa lógica central de sempre manter as hierarquias mesmo quando formalmente essas hierarquias desapareceram. Um pouco meio Norbert Elias, estabelecidos e outsiders. Também. Essa coisa de você ir o tempo todo aqueles que estão estabelecidos irem criando estratégias, ora para não permitir que esses outsiders ingressem, e quando eles ingressem, que eles ingressem de maneira hierarquizada, e que quando eles rompam essa hierarquia, você começa a criar um clima psicológico, que é o que a gente categoriza como injúria, hoje em dia, para que aquele sujeito, ainda que estando no mesmo espaço que você, ele sinta que ele não deveria estar ali. É basicamente isso. Bacana. Bom, vamos para a nossa segunda perguntinha. Professor Luiz, a gente falou agora um pouquinho de racismo com o Jonathan, e eu gostaria de entrar já no contexto aqui de Curitiba, né? A gente tem aí no início do século, final do século XIX, início do século XX, uma Curitiba que está se transformando. Ela tem um projeto de modernização, a gente tem uma elite, né? A gente tinha um projeto de monarquia, tinha uma elite da erva mate, e o Brasil ele muda o modelo, o seu formato, né, político, ele passa a ser uma república, né? Chamada República Velha. Nesse momento a gente tem a chegada dos imigrantes e um projeto de modernização. Então, em termos de estrutura urbana, qual que é o papel desses imigrantes? Como que é essa transformação? Como que ela se dá? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, professor. Como que é essa transformação? Tá bem. Bom, esse processo de uma modernização conservadora da cidade de Curitiba vai acontecer exatamente no final do 19, começo do 20, alimentado pelo financiamento da erva mate pós-Guerra do Paraguai. Né? É isso que vai propiciar o desenvolvimento de Curitiba. Tudo aqui vai ser derivado da erva mate. Né? Até hoje há quem chame a Universidade Federal do Paraná de Universidade do Mate. Foi idealizada pelos ervateiros, foi construída pelos ervateiros, né? Que, em tese, vai contribuir também para um processo de branqueamento da cidade, porque a erva mate, como era uma cultura sazonal, não era tão interessante também você manter uma mão de obra escravizada para a manutenção desse tipo de lavoura. O que faz com que o imigrante seja também, evidentemente, mais adequado a esse tipo de processo. E é nesse período que Curitiba tenta construir uma identidade cultural para o estado do Paraná. Lógico, a pretensão é para o estado, mas essa é uma identidade profundamente curitibana, capitaneada pelo Romário Martins, um grande intelectual, político, etc., historiador, pai da história paranaense, segundo o próprio professor Brasil Pinheiro Machado, né, o primeiro que escreve sobre a história do Paraná, que vai começar a construir, a partir dessa ideia da imigração, uma identidade local que exclui a população escravizada anterior e que tenta apagar as marcas da presença negra na cidade de Curitiba. Tanto que a tese, afinal de contas, né, como foi muito bem colocado, do 19 para o 20, a questão racial é uma questão central, uma questão identitária central para as próprias culturas nacionais. Né, o naturalismo, Gobineau e companhia vão dizer que a civilização é inviável com a presença negra. Portanto, o Brasil se sente muito incomodado com isso. Não é à toa que o Brasil vai tentar reinterpretar a própria miscigenação. Entra o Gilberto Freire na parada. Né? Gilberto Freire, com todos os problemas que todos sabemos, tem essa vantagem de olhar a miscigenação como algo positivo. Né? Ele valoriza a presença da cultura negra aqui. Embora, evidentemente, tenha a sua tese de democracia racial, de ausência de violência nas relações, o que é absolutamente insustentável. Mas ele tenta dar um jeito da presença inconveniente negra no Brasil. O Romário Martins e Curitiba não tentam fazer isso, eles tentam apagar. Eles vão dizer, olha, Curitiba ou o Paraná é o Brasil que vai dar certo. Porque aqui a nossa identidade é uma identidade branca europeia. Nós somos fruto da mistura dos europeus que vieram para cá. Tanto que é um quadro muito emblemático sobre esse período, um quadro de um pintor alemão chamado Schiffelbein, intitulado Baile das Raças. Tem várias etnias presentes nesse Baile das Raças com seus trajes típicos. Então tem lá os ucranianos, tem os poloneses, tem os alemães. Não tem negros. Os negros estão fora. Estão todas as etnias brancas, com os pinheirais ao fundo, representando esse Paraná que vai dar certo, esse Brasil que vai dar certo, porque não temos o problema da inconveniência da presença dos negros e também temos um clima ameno, vão dizer eles, que é um outro elemento também determinante para as questões identitárias na virada do 19 para o 20, meio e raça. Né? Então aqui vão dizer, não, aqui é branco, num meio
ameno, né? Algo que não é tão tropical assim, então aqui vai dar certo. Estamos esperando até hoje esse dar certo, né? Como diria o professor Brasil Pinheiro Machado nos anos 40, o Paraná não existe, o Paraná nunca foi relevante para o Brasil. Estamos esperando até hoje esse estado branco dar certo. Então há um processo de apagamento da memória da existência do negro na história de Curitiba, do Paraná. Há uma tentativa. O curioso é que a primeira imagem que se produz sobre Curitiba é um desenho do Debré. E só tem um personagem no desenho. Sim. É um negro trabalhando. Interessante. Bom, agora gostaria de perguntar para o Luiz, já entrando aí na história do Coxa, né? Conta para nós um pouquinho, o Curitiba está sendo formado nesse momento, a gente sabe que o futebol ele chega aí no início do 20, né? Ele é trazido, talvez fosse jogado ali nas ruas, nos campos, mas de alguma forma ele vai surgir um primeiro clube aqui, né? Um primeiro clube organizado que é o Curitiba. Conta para nós um pouquinho da história do Curitiba. Você tem feito muito essa pesquisa dos fundadores, das etnias dos fundadores. Quais são as descendências que você encontrou? Porque a gente tem muito essa memória do Curitiba como um clube alemão, se fala isso. E a gente, ou descendentes alemães, o que não deixa de ser errado, né? É um clube que teve fortes descendentes alemães. Mas não foi só isso, né? A gente tem uma certa memória apagada aí de outras etnias que fizeram parte dessa constituição do clube. Conta para nós como é que o que você está encontrando lá, Luiz? Primeiro eu queria até fazer uma autocorreção aqui, quando eu falo mais esforçado, no sentido que vocês são muito mais inteligentes e muito mais preparados, né? Eu não sou catedrático, não sou professor, e vocês chegaram lá porque se esforçaram. E eu me sinto privilegiado de estar com pessoas inteligentes. Eu realmente admiro a inteligência. E sou apaixonado por poder voltar a estudar com 56 anos, né? Então agradeço a vocês de poder estar compartilhando. A minha percepção, a gente vai estudando e até tem uma produção do professor Jonathan que fala sobre as instituições esportivas com origens germânicas, italianas, né? E também tem um pouquinho de algo que o professor Mesari colocou na tese dele, né? Nos anos 2000, de fala de um ambiente complexo e com as suas interdependências e inter-relações, né? E para mim isso fica muito evidenciado quando a gente vai buscar dados primários, né? E que as pessoas por vezes não querem aceitar, por exemplo, o livro de atos do clube, primeiro livro de atos do clube, né? Onde está o registro da ata de fundação e todas as atas de reuniões do clube, né? O primeiro livro caixa do clube. Então, para mim isso não se questiona isso daí, né? Alguém escreveu lá. Começou com o Oblad, primeiro secretário, o segundo secretário já não foi um descendente germânico, foi o Júlio Franco, e eu percebo assim, existe então um núcleo do futebol, né, que jogou em 1909, basicamente pessoas com descendência germânica, alemã em especial, nenhum alemão, não foi um Grêmio para o futebol porto-alegrense, por exemplo. Nem todos se tornaram fundadores, isso é importante. 2 deles que jogaram lá não participaram da fundação do clube, não foram sócios fundadores. Se diz da partida de Ponta Grossa. Isso, 1909, 24 de outubro. Uhum. E em 10, o clube já estava se estruturando e essa participação de outras etnias, para mim, está muito claro nos dados primários que a gente conseguiu consultar agora e que a gente pretende, até o final da gestão, disponibilizar publicamente, para que outros pesquisadores possam verificar isso. Inclusive, hoje eu passei por Kazuca, do Memorial Paranista, né, que nos ajudou também com a história do clube, passando alguns documentos. Eu acho que essa troca é importante. Eu anotei aqui para a gente não errar, né? Então, vamos ver. Das etnias... são 7 etnias dos fundadores. Primeiro, eu acho que é preciso esclarecer o que são os fundadores, o que está no estatuto do clube, né? Quem assinou e participou pagando joia e mensalidades até 31 de dezembro de 1910. Então esse é um critério. Esse é um critério objetivo, institucional. Eu não discuto isso, né? Tem pessoas que estão questionando isso, mas eu acho uma perda de energia e de tempo. Então, estabelecido isso, nós tínhamos um núcleo com 15 pessoas que foram jogar futebol, 14, 15 pessoas, e precisamos ter pelo menos 22. Eles se ligaram disso. Isso está nas atas quando Fritz Zenfeld, um argentino, filho de descendentes de pai e mãe alemã, colocou o seguinte: precisamos ter um segundo time, né? Isso em 10 já. Abril, maio de 10 já se discutia isso. Ele e o Bladen, que foi o nosso primeiro secretário, descendente de alemães. Então tínhamos 7 etnias,
brasileiros, russos, suíços, austríacos, italianos, argentinos e um sueco. Né? Então, esse é o primeiro ponto bem relevante. E temos as pessoas com uma descendência de pai e mãe de outras etnias. Né? Então, nós tínhamos Polônia, Inglaterra, França, Portugal, Tchecoslováquia, Suíça e um com avó e avó espanhol. E tínhamos, evidentemente, pessoas cujos sobrenomes usualmente me parecem ser mais de brasileiros ou de portugueses. Temos aqui, por exemplo, Andrade, Assunção, Barbosa, Brito, Carvalho, Correia, Costa, Cunha, Franco, Lima, Macedo, Moura, Neves, Pacheco, Paiva, Pereira, Ribas, Rocha, Tramujas, Vieira. Tem o Tupinambá e o Roriz. O Roriz, nós não conseguimos identificar ainda os traços hereditários deles, mas tinham familiares em Goiás, e o Tupinambá, Gustavo Tupinambá, do Maranhão. Gustavo Tupinambá é uma pessoa de mais idade, né? Não jogava futebol, fez bicicleta, ciclismo, mas não futebol. Ele participava da Associação dos Empregados do Comércio de Curitiba com o Saylor. Então, eu não posso dizer que eles eram amigos, mas eu posso acreditar na hipótese que eles tinham uma relação comercial, pelo menos. Eles estavam na mesma diretoria, na mesma época, né? Uhum. Então, essa é uma linha que eu tenho, que a gente não consegue identificar a origem de todo mundo, né? São 151, não 150, como está na placa do clube, em 1999 para 2000. Isso quem disse, descobrimos hoje, foi o Major Couto Pereira, né? Acho que é difícil, ele estando vivo, quem discutiria com o Major isso. Mas eu ainda acredito que tem outras 20 pessoas que também não estão historicamente relacionadas com fundadores, mas que estão nos livros, ou em um, ou em outro, ou no jogo de 1910, aqui em Curitiba, onde só sócios estavam listados. Ele é o único não registrado como sócio fundador que está listado na divulgação para a imprensa. Então eu deduzo, tenho a hipótese que ele também possa ter sido um dos sócios. Bom, então em síntese a gente tem um clube de descendentes, né, de alemães, e que com outras descendências também, etnias, né, inclusive nacionalidades. E que escolheu se chamar Curitiba, né? É uma escolha desses caras, né? Porque a gente tem lá o exemplo do Germânia em São Paulo e tem o do Futebol em Porto Alegre. Isso. Eles escolheram se chamar um nome em alemão, né? Então a escolha deles, embora tenham sido chamados curitibanos pela imprensa, é o que se fala, né? Isso. Depois Exatamente. eles escolheram, queremos ser Curitiba, então... O Diário da Tarde traz curitibanos e eu deduzo, né, outra hipótese, que o objetivo deles era justamente uma percepção de uma Curitiba multifacetada. Uhum. As relações intersociais, econômicas, culturais deles... me parece que eles foram para essa linha, em vez de fechar o clube, né? Uhum. E tanto que do jogo de 1910, o primeiro jogo em Curitiba, 12 de junho de 10, eles convidaram o Tiro Rio Branco e não convidaram nenhum clube alemão, nenhum. Isso está na ata do clube. Então, me parece que essa percepção de publicar nos jornais brasileiros, como o Diário, como a República, e também nos alemães, quando eram festividades, especificamente as festividades, né, as festas, não os jogos, tinha essa percepção de abrir o clube. Pessoas mais novas, pessoas de bem mais idade. Eu acredito muito que era por causa... O futebol era muito uma ferramenta social, né? Não existia internet, WhatsApp, televisão. As pessoas precisavam se encontrar e essas pessoas precisavam estabelecer relações com outras, né? Bom, Luiz, eu gostaria de fazer uma pergunta, então, para você, que é uma pergunta... A gente sabe que a questão racial, ela permeia todos os clubes brasileiros, né? E no Curitiba tem uma história muito particular, que é a questão do apelido Coxa Branca. Uhum. Eu gostaria, embora muitos torcedores conheçam essa história, muitas pessoas que não são de Curitiba não conhecem essa história. E assim, às vezes ouvem o apelido e até acaba tendo uma conotação diferente, né? Eu gostaria que você contasse para nós, né, como é que surge esse apelido, o contexto, e como que isso aconteceu e depois, né, como que ele se dissemina. Rapidamente, assim, só um breve apontamento, que na Primeira Guerra, né, o Curitiba foi uma instituição que tinha essa relação com os alemães, evidentemente, mas num grande conflito social que teve, depois de um ajuntamento de pessoas, elas quebraram boa parte de imóveis ligados a pessoas japonesas, italianas e alemãs.
o Curitiba não sofreu, não há registro documental que o Curitiba tenha sofrido isso, né? Que se pese, o Hoff, um dos nossos fundadores, quebraram todo o imóvel dele lá, mas o Curitiba em si não, né? Então acho que isso também é um ponto interessante, a Primeira Guerra, né? Houve esses problemas sociais com relação às pessoas japonesas, alemãs, italianas ou descendentes. Em 41... Você diz aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Teve, foi. Eu entendo que a Segunda Guerra foi maior, mas houve essa relação, né? E o Curitiba, não há registro em jornais de época de ter tido problemas. Outras instituições tiveram. O Curitiba não teve esse problema de uma horda social que foi no comício, depois saiu quebrando tudo. Quebrou, foi bastante grave, enfim. Em 41... nós tivemos um Atletiba que decidiu o campeonato. Curitiba ganhou 1-0, né? E nós tínhamos o Breyer, que era um alemão. Ele nasceu na Alemanha, ele participava do Teuton, né? Ele era um desportista da parte de atletismo, né? Era muito veloz, tinha muita impulsão, então ele foi jogar na defesa, mais pelo lado direito. E ele era com a pele muito clara, muito branca mesmo. E esse jogo foi no dia, se não me engano, no dia 19 de outubro de 41. Esse jogo onde o Jufi Cabral chamou ele de quinta coluna por causa das cores, da cor da pele dele muito branca, tal, numa tentativa de desestabilizar durante o jogo, né? Mas a ideia do quinta coluna é como um apelido nazista, né? Exatamente. A vinculação num processo de ebulição onde já tinha esse problema na guerra, né? Uhum. E se jogou ali para também de uma forma pejorativa, uma forma de destratar o atleta, porque ele tinha um poderio físico muito grande e levava vantagem. Só que, curiosamente e coincidentemente, naquele time que jogou com o Ginásio em 41, no dia 23 de fevereiro de 41, se não me engano, nós tínhamos presença de pessoas negras, ou pessoas pardas no elenco. Ou seja, o Breyer, que foi o atacado no Atletiba, jogou futebol durante algum tempo com o Bananeiro e o Janguinho, que eram irmãos, né? E que já participavam do futebol do Curitiba já alguns anos antes também, nos anos 30 e 40. Então tinha essa relação de participação com tranquilidade, não havia, né, registro de que porque o cara é negro, porque o cara é alemão. O Curitiba estava jogando assim, essa grande mistura, né? Tinha até o Saúl também, que tem uma característica de ser pardo, e tinha mais um jogador, o Batista, que tem essa aparência com esses traços, né, de mestiços. Então o Curitiba jogou naquele ano de 41, onde surgiu o apelido Coxa Branca, de forma pejorativa, de uma forma agressiva, que também está no jogo tudo, mas ficou e mostrou um pouquinho, né, de como o clube era, porque o clube estava jogando na decisão com o seu maior, não, na época ainda não o maior rival, mas hoje é o maior rival, mas tinha uma dupla de irmãos que jogou muito tempo no Curitiba. E essas pessoas construíram também a nossa história, né? Então acho que isso é importante esclarecer. Recentemente uma pessoa da imprensa paulista fez um comentário que era a Coxa Branca porque era impedido de jogar negros. Não é verdade. Na foto que nós vamos colocar na sequência, ele vai comprovar que isso é uma mentira que se perpetuou durante décadas, né? Então ele surge como um apelido que não é do clube, ele surge em referência ao presidente do Atlético, pelo menos essa é a memória que se construiu, isso, né? E sobre um jogador do Curitiba, e esse apelido ele acaba pegando, e durante muito tempo ele foi até um objeto um pouco de vergonha, né, da torcida. E aí existe um memorialista, essa história aí, acho que cabe mais estudos, né? Aí no segundo memorialista, eu acho que é o Vinícius Coelho Carneiro Neto, comento que no campeonato de 68, o apelido ele é adotado no momento ali de festividade do título de 68, mas até então a torcida tinha assim, ela rejeitava esse apelido porque justamente não concordava, né? Posso só dar um pitaquinho nesse quesito Segunda Guerra, etc. Porque nós encontramos lá no acervo que a gente está trabalhando na universidade uma carta muito interessante do pai de um atleta de atletismo do Curitiba, justificando que ele não estava comparecendo aos treinos porque ele foi convocado pela FEB. Uhum. Então, assim, ele foi lutar contra os nazistas. O Curitiba era um clube, como o Luiz bem colocou e como a gente está discutindo aqui, um clube poroso, um clube aberto, um clube plural desde o seu início. Eu acho que isso comprova no período da Segunda Guerra, com esse fator, por exemplo, e com a ausência dos nazistas no clube. Uhum. Né? O líder dos nazistas em Curitiba era um homônimo, inclusive, do pintor, né, Alfredo Andersen, e ele não estava no Curitiba, ele não era de Curitiba, ele foi plantado aqui para organizar o movimento e não
houve participação ou vínculo. Jonathan, conta para nós um pouquinho da história dos negros no futebol do Paraná. A gente sabe que existiam barreiras, né, nos clubes em geral. E também o caso do Britânia, né, que você estudou bem, o Palestra Itália, o Britânia ali. E os primeiros negros, né? A gente tem essa discussão que eu acho que acaba saindo da perspectiva, né? Onde que jogou o primeiro negro? Eu acho que a discussão até nem é essa, né? Mas enfim, conta pra nós aí onde é que jogaram os primeiros negros, quais são os primeiros registros. E no Curitiba, o que você tem de registro lá dos primeiros negros, né? Como é que se dá nos dois clubes, né? Enfim, ou nos principais clubes aqui do Paraná. Claro. Bom, esse debate dos primeiros, de quando começa, é sempre muito difícil, né? Porque a história é muito dinâmica e poucas coisas mudam tanto quanto o passado, né? Ou pelo menos nosso conhecimento a respeito dele. Então é algo que vai sempre se alterando. Mas o que ficou muito claro num primeiro momento, quando eu estudei o processo de constituição do campo esportivo e do futebol em Curitiba, foi o seguinte: havia um grande movimento associativo que se constituiu depois na transição do século XIX para o século XX em quase todas as cidades do Brasil, e no caso de Curitiba isso também esteve presente. Na verdade, desde a década de 1860, mas isso se intensifica na década de 80, que é uma década muito agitada do ponto de vista político no Brasil, em função do movimento abolicionista e do próprio crescimento do republicanismo. E depois, no início do século XX, na Primeira República, isso se intensifica. É uma espécie de república construída de baixo para cima. Então, uma coisa é a construção formal da república, outra coisa é esse movimento associativo, a fundação de jornais, a fundação de escolas, que é uma forma de você organizar a esfera pública, digamos assim, organizar a sociedade, instituir ela. E os clubes esportivos, eles estão dentro desse processo de organização da sociedade. Então, todo o rito do clube esportivo, a formação de estatuto, a organização de votação para estabelecimento de mesa diretora, as reuniões, a maneira como as reuniões elas eram dirigidas, tudo isso não deixava de ser uma espécie de aprendizado da linguagem política republicana. Era uma forma de aprendizado na prática de como que era essa organização democrática, de como que era esse espaço da vida. Entretanto, os clubes eles tinham barreiras também. E essas barreiras elas eram tanto barreiras declaradas quanto barreiras não declaradas. Então você tem barreiras que são barreiras econômicas. Então esses clubes, você tem que pagar uma joia, você tem que pagar uma mensalidade. E muitos desses clubes eles tinham, isso foi muito comum durante muito tempo, comissões de sindicância. Então você solicitava, isso muda de estatuto para estatuto. Em alguns lugares você podia solicitar a sua filiação, em outros lugares você tinha que ter um sócio para solicitar a sua filiação, e isso fazia com que o recrutamento de pessoas ele ficasse muito restrito àquele grupo, né? Nesse caso das associações que você tinha que ter um sócio solicitando a entrada de outro, ficava muito restrito àquele grupo, aquele núcleo inicial. Muito bem. Você tem a estruturação dessas comissões de sindicância, e essas comissões de sindicância elas têm sempre um caráter subjetivo. Então elas iam verificar se aquele cara ele era digno de estar na instituição. E aí tem um conjunto de categorias que vão aparecer, como de urbanidade, a ideia de que às vezes o cara não pode ter um antecedente criminal. Então isso muda de estatuto para estatuto. De qualquer maneira, há essa barreira inicial. Surgiam muitas denúncias, especialmente ali na década de 10, 20, a respeito, por exemplo, do Clube Curitibano, que era um clube de sociabilidade mais geral, não era propriamente esportivo, mas que ele tinha uma prática de você solicitar, e inclusive denúncias sobre pessoas negras, né? Tem um romance que é escrito em 26, chama Desespero de Can, que ele fala que as pessoas solicitavam um ingresso e ficava parado na comissão de sindicância e nunca recebia uma resposta. Então, embora não tivesse uma proibição de cor, o fato de você ter o controle da comissão de sindicância ele era importante. Então você percebe nessas associações. De toda maneira, o que ocorre é que há o estabelecimento das primeiras ligas, né? Então a Liga Esportiva Paranaense, e o que eu noto é que há um ingresso de clubes de origem popular, especialmente o Britânia, que era um clube formado na região ali da Desembargador Westphalen,
ali perto de onde hoje está a UTFPR, a reitoria da UTFPR, perto da estação ferroviária, que era um lugar muito estigmatizado, porque ali durante muito tempo foi um lugar de prostituição. Então aquela região, ela era, inclusive pelos próprios moradores do que depois, lá na década de 70, vai ficar conhecido como bairro Rebouças, há um projeto da Casa da Memória de História Oral com os moradores do Rebouças que até os anos 40 e 50, muitas meninas diziam que evitavam passar pela Desembargador Westphalen, porque era visto como uma rua onde a frequência ela era perigosa. Então aquele lugar era um local que, nesse romance que eu citei para você, por exemplo, ele é caracterizado como 30 anos, porque diz que as pessoas que viviam ali, elas, se fossem ao juiz, elas pegariam no mínimo 30 anos de prisão. Então era um lugar que era muito estigmatizado como um lugar de violência. Isso vai aparecer no Dalton Trevisan, em vários contos dele da década de 40 e 60, aquela região como uma região perigosa, e em vários outros locais. Ali que se funda o Britânia. Então o Britânia, ele é um clube que tinha uma presença negra muito significativa. As primeiras imagens que a gente tem deles, a gente conta sempre com 3, 4, isso já na década de 10. E ele entra na 3ª divisão. Então você tem um conjunto de leis que são estabelecidas em Curitiba, que proíbem a prática de esportes na rua. Então, por conta, principalmente leis voltadas a veículos. Então, não podia nos logradouros públicos, não podia nas praças, o que força as pessoas a adotarem o modelo clube como organização para poder praticar o esporte. Então, até isso a gente tem que desnaturalizar, né? Parece uma coisa tão natural, vamos fundar um clube. Não, a fundação de um clube, ela vem do fato de que se você não estivesse organizado numa instituição registrada na polícia, você podia ser enquadrado na lei de vadiagem ou podia ter que responder porque você estava desrespeitando o Código de Trânsito. Então, o próprio movimento de institucionalizar ele não é à toa. Eles se institucionalizam em clube e quando é criada a liga, há uma questão que é: incluímos todos os clubes ou não? No primeiro momento, eles não incluem todos os clubes. Há depois um debate e eles resolvem criar divisões inferiores, cujo custo para você se inscrever nessas divisões inferiores ele era menor. Então o Britânia ele entra na 3ª divisão. Não tinha ascensão e não tinha descenso nessa época. Então você não podia ascender para uma divisão para outra. Então a divisão em 1ª, 2ª e 3ª divisão correspondia a uma divisão de prestígio e do grupo social que aqueles clubes representavam. O Britânia estava nesse 3º grupo. Bom, passa 1916, há uma cisão na Liga Esportiva Paranaense. É fundado o Coritiba, o Britânia e o América rompem com a Liga Esportiva Paranaense porque eles acusam o Internacional, que tinha sido campeão daquele ano, de ter usado um jogador irregular, mas na verdade essa tensão já vinha de muito tempo, e eles... o Coritiba, o Paraná e o... Que não é o de agora, né? Não é o de agora. Era um que tinha muita presença britânica nele. E o América, eles se dividem e formam a Associação Paranaense de Esportes Atléticos. Então, dentro dessa divisão, abre-se uma brecha para que clubes que estavam nas divisões inferiores ascendessem à 1ª divisão. Isso porque, no plano nacional, as duas ligas de Curitiba, a Liga Esportiva Paranaense e a Associação Paranaense de Esportes Atléticos, estavam disputando qual delas seria filiada à Liga Brasileira, que por sua vez estava disputando se ela seria filiada à FIFA. Sim. Então, a lógica local de organização, através de grupos conhecidos, pessoas amigas, ela dá lugar a uma lógica de massificação durante esse período da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque aquela liga que tiver clubes com maior número de torcedores, com maior número de pessoas representando, ela vai se tornar representante local no nível nacional. E no nível nacional, a federação que tiver mais importância, ela vai se tornar representante em nível internacional. Então a lógica local da província de organização, ela é invadida por uma lógica de massificação que vem de cima para baixo. E aí a ascensão desses clubes se torna mais interessante. Então, ter esses clubes na sua base de organização se torna importante, porque isso significava que você era representativo de um grupo grande de agremiações. Então, abre-se uma brecha. E está rolando a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial é um ponto de inflexão. Quer dizer, o Paraná, por exemplo, esse primeiro Paraná, ele vai praticamente acabar durante a Primeira Guerra Mundial, porque os britânicos vão todos ir lutar
no conflito. E há um processo de nacionalização que se segue à Primeira Guerra Mundial. Então, há uma abertura maior de massificação e de ingresso de pessoas de diversas origens, sobretudo nacionais. O Britânia sobe, ele ganha a Liga Esportiva Paranaense, então ele é convidado pelo Internacional. O Internacional ele tinha uma coisa de tentar ganhar os debates na Liga, tomar as decisões, nomeando pessoas do Internacional para representar outros clubes. Eles faziam muito isso com os clubes de Paranaguá. E aí, eles tinham essa relação de clientelismo e compadrio. Então, eles vão se associar ao Britânia, o Britânia vai jogar com isso, o Britânia e o Savoia vão ficar numa coisa, vou para a APS ou vou para a LSP. Então, eles vão jogar, se a gente vê de baixo para cima, esses clubes menores, eles vão jogar. Eles que estavam lá na terceira divisão, agora eles vão ter a oportunidade de fazer a barganha. Quem dá mais, quem... Aproveita essa disputa. Claro. Um racha no interior desses clubes principais abre espaço para esses menores. E ele acende a primeira divisão, acende e ganha a LSP. Só que qual que é o problema? Nesse ano, começa a ser debatido no Rio de Janeiro uma nova lei do amadorismo. E essa nova lei do amadorismo, ela proibia dezenas de profissões braçais de ter pessoas reconhecidas como atleta amador. Então, pessoas que trabalhavam como carpinteiro, como marceneiro, estavam proibidas de se inscrever na Liga do Rio de Janeiro como amadores. Ocorre que a Liga do Rio de Janeiro, ela controlava a Liga Nacional. E havia uma expectativa de que se aquela lei pegasse no Rio, ela ia valer para todo... E aí começa a ter movimentos em Curitiba, por parte da APSA, não da LSP, mas da APSA, especificamente um cara chamado Luiz Guimarães, que era coordenador do América, contra essa lei, que ele vai chamar de Lei da Seleção. Aí um artigo dele, ele fala sobre a questão de classe, né? Ele fala que não faz sentido você excluir alguém por ser pobre. E num outro artigo, ele fala, e tem uma questão maior. No fundo, eles estão falando que é proibido barqueiro, que é proibido marceneiro, que é proibido ferreiro, mas o que eles querem mesmo é proibir os negros. Ele revela isso, ele fala, o que está sendo debatido lá é como proibir a população negra sem você colocar o termo racial, de uma forma que seja juridicamente aceitável. E aí começa esse movimento, o Coritiba, o América, o Paraná, e mais um clube que eu não vou lembrar qual, fazem inclusive um jogo no dia 13 de maio de 1916, na data da abolição, que é para marcar posição no meio desse debate todo. E esse ano ele fica marcado por essa discussão sobre a nova lei do amadorismo. Ela acaba caindo. Essa disputa foi uma forma de forçar a que não acontecesse aqui. Foi um ato simbólico, né? No meio dessa disputa, eles fizeram um jogo no 3 de maio. Nunca tinham feito antes. Era um feriado nacional, né? Mas era o dia da abolição, né? Quem tá ouvindo a gente às vezes não sabe. A gente tá falando 13 de maio e aí às vezes a pessoa nem sabe do que a gente tá falando, né? E aí é feito esse jogo, o governador vai ao jogo, era uma forma de marcar posição. Bom, seja como for, o Coritiba ele ganha a APSA e é feita uma disputa depois entre o Britânia e o Curitiba, e o Curitiba acaba ganhando, né? Era feito em janeiro de 17, mas era referente a 16. Isso era muito comum na época, né? Atravessar o ano. E aí depois, o Britânia ele ascende à primeira divisão, junta de novo e ele ganha vários campeonatos seguidos. Na sequência, né? Então, o fato do Britânia ganhar vários campeonatos seguidos vai obrigando todos os outros clubes que ainda tinham alguma restrição a ampliar o seu plantel de jogadores a ir ampliando esse plantel em busca de maior competitividade. Porque o Britânia ele foi um rolo compressor ali na segunda metade da década de 10. Isso vai fazer com que, por exemplo, e foi assim que eu cheguei nessa história, o Palestra Itália, quando ele é criado, no primeiro ano que ele é criado, ele traz todos os jogadores de São Paulo para jogar por ele. Então você não tinha italianos de Curitiba no Palestra Itália. Ele trouxe um time inteiro de São Paulo em 1921. Depois, em 22, ele traz todo mundo que estava nas suburbanas, que é uma outra história, que eles vão se organizar a partir da segunda metade da década de 10, as ligas suburbanas, para reunir os clubes que não estavam na principal liga do Paraná. E aí, esses clubes eles vão começar a dar jogadores para os clubes que estão na liga principal. E o Paraná vai comprar jogadores, vai trazer jogadores, o Palestra Itália, dessas ligas
suburbanas, e é daí que vai surgir, por exemplo, a figura do Moacir Gonçalves, que depois vai jogar no Curitiba. Ele começa na suburbana. Foi o primeiro técnico negro? Vai pro... Isso, exatamente. E da seleção paranaense. Ele vai ser... É um ferroviário que vai ser técnico... Ele vai ser capitão do Palestra Itália. Depois ele vai ser jogador do Curitiba, vai ser técnico da seleção paranaense e vai manter-se como ferroviário. Ele nunca vai se profissionalizar, porque ele entendia que ele tinha uma ideia de que era melhor se manter na ferrovia porque era um trabalho estável, que ia durar pela vida toda. Então ele vai sempre ter essa atividade futebolística como, digamos assim, um two jobs, né? Um complemento de renda. E aí tem o Ataíde, o Zito, que o Zito, no caso, que é do Britânia. No caso do Ataíde, ele é do Palestra Itália. São outros 2 importantes atletas negros que vão ser os primeiros a estar na seleção paranaense. E que eles têm uma história muito interessante, porque eles eram uma família que morava no centro, ali perto de onde hoje é a reitoria da UFPR. E eles vão ter uma trajetória muito comum das famílias negras de Curitiba do pós-abolição. Eles vão ser expulsos do centro por conta de um problema fundiário. Eles vão ir morar ali para perto do Rebouças, de onde hoje é o Rebouças. E eles vão passar pela Escola de Aprendizes e Artífices, criada pelo Nilo Peçanha, vão se formar lá como sapateiros e vão jogar o Zito no Britânia e depois o Ataíde no Palestra Itália. E depois o Ataíde vai ser o árbitro, que até os anos 90 foi o árbitro que mais apitou jogos de futebol no Paraná. Não sei como é que tá esse cálculo agora, mas até os anos 80, 90 ele tinha sido o árbitro que mais apitou. E aí, só para terminar, essa história ela não é linear, né? Nos anos 50, 60, o Ataíde ele vai, por exemplo, ser alvo de muitos problemas raciais. Vai chegar a ser solicitado para ele, nos anos 50, já como árbitro, que ele faça exames para verificar se ele tinha saúde mental boa, porque ele vai ser acusado de tomar decisões equivocadas nos atletibas. Então, ele vai passar por esse tipo de constrangimento naquele momento. Então, tinha uma argumentação de carga racial muito pesada, já quando ele era árbitro, num momento muito tenso em que vão proibir nos jogos principais aqui no Paraná árbitros do Paraná, porque tinha um clima de suspeição geral, era um momento de muita violência, e ele vai chegar a passar por essa situação já como árbitro. Assim, mas é um pouco essa a trajetória desses primeiros atletas. A gente tem alguns registros no Curitiba, acho que do Natálio Santos, que era dirigente, ele era negro, se eu não me engano, o Arthurzinho, o Machambomba. Você tem uma ideia, assim, como que era a inserção nos outros clubes? É claro que você não estudou o caso específico do Curitiba, né? Mas você, claro, por ser teu objeto de estudo, você tem uma ideia de como que era a inserção. Como eles chegavam a jogar nesse momento em que o futebol começa a ser olhado, além da ferramenta social, você tem a questão competitiva, né? Você precisava trazer... Então, os mesmos melhores. E como que se dá essa inserção? Ela acontece? Essa inserção ela é variada. Ela tem uma inserção que ela se dá por já um repertório de relações que existe antes. Então, assim, nós precisamos naturalizar a ideia de negritude e pobreza, ou de negritude e escravidão. Você tem negros livres, você tem negros que ascendem socialmente. O Sebastião Paraná, por exemplo, é um caso de um cara que vai ascender a uma posição de destaque. Você tem outros intelectuais importantes, o Pânfilo, que vai ser parte de uma elite intelectual de Curitiba. Então, existia pessoas que circulavam por outros espaços. Então, só que eram grupos pequenos. A massificação, entretanto, ou seja, a presença pesada de atletas de origem popular, no meu entendimento, ele se dá nessa transição das décadas, dos anos 1915 a 1919. É ali que a chave vira. Diferente do que as pessoas geralmente pensam, né? Que jogam isso lá para a década de 30, mas é ali na Primeira Guerra, não na Segunda, que a coisa vira. Por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, você tem um crescimento muito forte do nacionalismo, você tem um debate sobre o aportuguesamento dos termos do futebol, que ainda eram falados todos em inglês. E esse contexto ele é um contexto fundamental de massificação. Então ali é que começa o processo de massificação. Inclusive com mudanças muito malucas, como por exemplo, eles começam a cobrar ingresso depois de 19 de mulheres, que até então elas não eram cobrados. Você pagava um ingresso e podia ir a família toda, né? Agora começa
a cobrar, o que indica que era necessário arrecadar dinheiro, porque a coisa já não era mais tão barata como era antes, né, o funcionamento. Tá começando uma espécie de empresa ali, né, o futebol. Isso. Bom, vamos nessa linha. Eu gostaria de perguntar agora para o professor Luiz, como que se dá a construção da identidade local? A gente já está chegando aí na década de 20, né? Movimento paranista. O professor falou um pouco já. Como que se dá essa construção desse movimento paranista? Há um esquecimento dos outros povos? Gostaria que o professor falasse um pouco mais. E como que você vê isso no futebol, né? Não sei se... Bom, vamos lá. Como eu comentei, o paranismo, que tem como protagonista principal o Romário Martins, vai criar essa ideia de um Paraná branco, de um Paraná com uma mistura de imigrantes e que, portanto, possibilita o sucesso civilizacional, já que qualquer presença de raças à época consideradas inferiores iria macular ou impossibilitar, inclusive, o desenvolvimento civilizatório. Por conta disso, o projeto que se faz é um projeto que conta simbolicamente com os imigrantes, mas os imigrantes não são aceitos por essas elites locais. Há uma clara separação aqui em Curitiba entre o que alguns vão chamar de elite luso-brasileira, estabelecidos, né? O pessoal das Sesmarias, o pessoal que está aqui desde do século XVII, né? Começam com suas Sesmarias lá para os lados do Barigui, 1630, 1650, enfim. Esses são os estabelecidos que vão criar o projeto de um Paraná branco. Mas, como eu disse, o imigrante aqui vai ser o indígena para a identidade nacional, ele vai estar no símbolo, mas ele não é incorporado. Há um claro preconceito em relação aos imigrantes e essas elites luso-brasileiras também não se misturam com os imigrantes. Eles não querem, inclusive, que os imigrantes venham aqui enfeiar a cidade, né? Vem o carroção do polaco aqui no centro de Curitiba, não, para com isso. Vai ter uma série, as posturas municipais também vão tratar um monte desses temas de circulação, etc. Então essa identidade paranista é uma identidade luso-brasileira que simbolicamente remete ao branqueamento. Mas ele também exclui, não é à toa que a gente tem o clássico aqui do polaco como negro às avessas, né? Enfim, eu tive uma orientanda que fez um mestrado, já é juíza, inclusive, fez um mestrado muito interessante, como ela entrou por cotas na universidade e foi fazer o mestrado sem cotas, resolveu pagar sua dívida social com o movimento e fez uma pesquisa muito interessante sobre processos crime que envolviam libertos, né, já pessoas pós-escravidão, na virada do 19 para o 20. Aí ela pensou assim, poxa, onde é que eu vou encontrar os crimes praticados exclusivamente pelos negros? Eu falei, beleza, capoeira. Né? Clássico. Foi buscar processo de capoeira, encontrou só um processo de capoeira desse período, e o processo de capoeira envolvia lesões corporais de um polaco que estava jogando capoeira, junto com os negros. Falou, não, vou pegar então feitiçaria. Ok, encontrou negros também. Encontrou um italiano no meio, também processo de feitiçaria. Então, assim, essas elites luso-brasileiras não vão engolir esses imigrantes, não querem esses imigrantes. O Lamen Lins vai criar, inclusive, um projeto aqui em Curitiba, urbanístico, do que ele chama de Cinturão Verde. Os colonos ficam ao redor da cidade para abastecer a cidade. Eles que não venham aqui nos perturbar. A cidade é nossa. A cidade não é deles, né? A presença deles aqui é uma presença, como você muito bem colocou anteriormente. Ele está ali, mas ele sabe muito bem que ele não é o lugar, ele é um invasor. Né? Ele é um alien ali, ele não deveria estar ali. E os que mais incomodam e, ao mesmo tempo, se misturam um pouco mais com essas elites luso-brasileiras são os alemães. Porque os alemães vêm de espaços urbanos, diferentemente das outras colônias que, de fato, vão se adequar muito mais ao projeto do Cinturão Verde do Lamen Lins do que os alemães. O primeiro fotógrafo de Curitiba é alemão, o primeiro cineasta é alemão, os donos da energia elétrica eram alemães, quer dizer, alemãozada, o maior prédio da cidade era alemão. Os alemães vão perturbar a vida dessas elites luso-brasileiras aqui. Então essa identidade, além do peso, evidentemente, racista do momento histórico em que ela se pensa, tem esse componente também que acaba rebatendo os próprios imigrantes que estão aqui na cidade. Então a gente tem uma espécie, ou uma clara disputa aí de espaços econômicos, políticos, entre pessoas, né, que ocupavam lugares e uma sociedade que está se transformando, né? Uma estrutura uma estrutura mais monárquica, escravista, uma sociedade mais urbana, moderna, né? O termo moderno é difícil falar, mas uma sociedade
com estruturas mais modernas. É mais uma modernização bastante conservadora, né? Volto a destacar, porque, enfim, vale lembrar o José Murilo de Carvalho, né? O pecado original da República, o esquecimento do povo. O povo não está na República, o povo está na rua. E aí ele vai ocupar a rua, e aí ele vai começar a perturbar muita gente. Bom, e falar um pouco com o Jorginho, que chegou aqui. Fala um pouquinho do racismo no futebol brasileiro. Você estudou muito o caso do Barbosa. Fala pra gente, Jorginho. Primeiro gostaria que você se apresentasse, né? Sim. Eu sou o Jorge, sou professor de História, doutor em Ciências Sociais, professor no FPR Campo Largo. É interessante pensar que o caso do Barbosa, né, na verdade, o caso do Barbosa, do Juvenal e do Bigode, que toda a defesa do Brasil de 50 que, né, fica em segundo lugar na Copa do Mundo, é acusada de ter sido o elo frágil da nação, né? E aí o elo frágil da nação é o elo frágil da raça, né? Qual é a raça que não permitiu o Brasil ser campeão na maior partida de futebol com 200 mil pessoas do mundo? Juvenal, Bigode e Barbosa. Então, o negro no futebol do Mário Rodrigues é uma tentativa de, por um lado, denunciar a existência do racismo no futebol e quanto foi difícil nesses primeiros anos que o Jonathan abordou, né, o negro está ocupando, né, esses principais clubes em, né, todas as grandes capitais do Brasil. E ele dá como vencido ali a década de 30, né, onde você tem os grandes jogadores negros, né, como o Leônidas, entre outros, Djalma, que acabou o racismo no futebol. Então é mais ou menos aquele livro lá do fim da história do Fukuyama, né? Se antecipou um pouquinho, né? Pecou um pouco pela ansiedade e já decretou o fim da história, e o Mário Rodrigues defende ali o fim do racismo. O evento da Copa de 50 faz com que ele volte atrás e faça uma nova edição do negro no futebol para dar atenção ao que aconteceu na Copa de 50. Então, o próprio fato de uma segunda edição, né, com mais um capítulo do negro do futebol, aponta o quanto o racismo ainda era algo presente no futebol brasileiro, como está presente até hoje. E é interessante que no prefácio da primeira edição é feito pelo Gilberto Freire. Então, você tem o Mário Filho e o Gilberto Freire em diferentes áreas, mas caminhando para o mesmo lugar, que é a defesa dali, a partir da década de 30, de uma tese de um Brasil que resolveu as suas questões raciais, que é um paraíso racial e que é exemplo para o mundo. Só que o retorno dele pós-50 para fazer a segunda edição acaba desmentindo a própria tese que ele defendeu. Né, de que nós somos um país único porque nós solucionamos nossos problemas raciais e, né, temos hoje um país que tem uma convivência pacífica das raças, e não só uma convivência pacífica, como uma profunda miscigenagem, mestiçagem. Inclusive, o que o Mário Filho defende é que o que faz o nosso futebol ser um futebol de sucesso, ele está falando isso antes ainda dos triunfos da Copa de 58 e 62, é o fato da inclusão do negro no futebol, que faz com que tenha algo ali dentro dessa amálgama de raças que faz o futebol brasileiro ser diferente dos outros futebol, dos outros países, dos outros, né, formas de jogar. A ginga, o drible, a malemolência do brasileiro faz com que a gente seja diferente. Bacana. Bom, posso pegar uma caroninha? Vamos lá. Só para fazer um merchan do nosso clube e interferi-lo aqui na fala. O Jairo pagou seu preço pelo Barbosa, né? Zagallo não convocou o Jairo para a seleção pelo estigma do Barbosa mais de 20 anos depois. O atleta que mais vestiu a camisa do Coritiba Futebol Clube, grande Jairo do Nascimento. Sim, bem lembrado. Não, é impressionante, porque
A gente ainda tem o Manga atuando em 66, mas ele não vai como titular, ele entra no decorrer da Copa, sai da Copa também, né, sendo criticado pela eliminação do Brasil na primeira fase, e de fato o primeiro goleiro titular em Copa do Mundo vai ser só em 2006 com o Dida, né? Diz que o Pelé fazia propaganda do Jairão. Falar pro Zagallo, Zagallo, pô, Tem que levar. chama o Jairão. Manga também jogou no Coxa. Manga jogou no Coxa. Aham. Bom, pessoal, eu gostaria de estender muito mais a nossa conversa, mas o tempo é curto e a gente tem que, às vezes, escolher, né? Eu gostaria, para finalizar, conversar mais aqui com vocês sobre o racismo nos dias atuais. Como que você avalia, Jorginho, em relação ao futebol hoje, o racismo, e como se enfrentar hoje, né? É claro que a gente está olhando para o passado, mas o passado também, como diz o Jörn Husen, né? A gente olha para o passado muito com o olhar do presente. E assim, né? Eu acho que quando você discute um tema desse, você tem que ser extremamente sério, extremamente buscar muito distanciamento, porque eu tive lá, eu fui conhecer o São Paulo lá. Eles têm uma história, com o nazismo. Eles têm um período da história dele que eles tiveram uma ligação. Porra, é o clube mais, assim, o clube mais progressista do mundo, ou se não é está entre os... Se eles não têm medo de falar disso, né, do passado deles, por que é que outro clube teria, né? Então, mas enfim, fala pra gente qual que é o seu posicionamento, o que você pensa muito do racismo nos dias atuais e como se enfrentar isso, né? Como diz o Walter Benjamin, passar a história contra pelo, né? Necessário. E o que eu tenho pensado muito, eu acho que a fala do Jonathan, né, cada vez reforça mais, é como as situações de racismo no futebol, desde a década de 20 até os dias atuais, elas têm o critério de classe o tempo todo. Passando. As acusações são acusações tanto relacionadas à cor e à raça, e são relacionadas à classe social. Então, se a gente pega qual é o grande problema da celeuma do Vasco dos camisa negras de 23, é que eles são negros, mas a acusação formal são de que eles são analfabetos e que exercem profissões, né, manuais, profissões brutas, desvalorizadas, desqualificadas, os quais não podem ser, né, exercidas por um atleta. Se você pega o caso de racismo de há 2 semanas da torcedora do Avaí contra os torcedores do Remo, falar assim, vocês vieram de jegue, vocês não têm o que comer, vocês gastaram o salário todo para vir aqui assistir o jogo. Então, o Antônio Sérgio Guimarães, sociólogo da USP, fala também o quanto, com as leis, né, Lei CAO de 1989, com o avanço de uma legislação antirracista, cada vez mais você não pode usar os xingamentos racistas com medo da lei, mas você transfere esses xingamentos para a questão de classe ou para a xenofobia regional. Uhum. Então, isso está muito presente nos xingamentos, tanto das torcidas e entre os jogadores no racismo, né? Então, você é inferior porque você pertence à raça negra e porque você não tem um status social e econômico para gozar desse lugar, do estádio, como eu tenho. E isso é muito presente em quase todos os estados, e essa polarização, time do povo e time da elite, e como é que esses xingamentos, né, apresentam um processo de alteridade, de construção de identidade. E aí, por último, de fato o que a gente tem de política institucional permanente de combate ao racismo. Então, a gente tem o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que tem sido um órgão muito importante de catalogar os casos de racismo, de tensionar a CBF, de tensionar o clube. Alguns clubes estão fazendo campanhas de formação dos atletas, né, no combate ao racismo, mas você ainda tem uma CBF que é leniente, que fica muito mais no marketing, no slogan, e aí ter uma placa, né, não seja racista, é a principal ação, muitas vezes, da CBF. E a Conmebol idem,
né? Os recorrentes casos de racismo na Copa Sul-Americana e Libertadores apresentam, né, e evidenciam quanto a Conmebol apenas dá uma multa de $50 mil para os clubes que cometem casos de racismo e torcidas. E a FIFA, né, também muito ausente ou muito a partir só de ações de publicidade e marketing na luta contra o racismo no futebol. Então, é um desafio que está posto, a gente não pode deixar de apontar que ocorreram avanços importantes. Acho que a figura do Vini Júnior, né, tem destaque como alguém que pode não ser campeão do mundo, mas está marcado na história do futebol pela voz que levantou na Europa e especificamente na Espanha. Mas a gente ainda tem uma caminhada grande a avançar na luta contra o racismo no futebol e nos esportes em geral. Bacana. Professor ou Luiz, como que vocês veem essa questão do racismo hoje? Como enfrentá-lo? Bom, eu vou tentar conectar então o futebol aqui com o contexto, né? Eu acho que o futebol não está isolado. Acho que é a mesma discussão que a gente pode fazer, por exemplo, sobre violência e torcida organizada. Né? Eu vivi um tempo em que não havia violência entre torcidas organizadas. Acreditem, isso existiu. A gente sentava com os atleticanos e tal, não tinha problema nenhum, né? Não havia problema. Mas o futebol está num mundo que reforça para nós aquilo que a gente sabe já como historiador, que a história não é evolutiva e linear. A gente sofreu um retrocesso muito grande nos últimos anos nessas pautas, mas em todas as pautas, pauta de gênero, pauta de raça, pauta de classe, né? Toda a interseccionalidade aí sofreu prejuízos bastante graves, diria que dos últimos 20 anos, ou dos últimos 10, 15 anos. Né? Mas antes disso, as coisas avançaram institucionalmente muito, né? E eu destaco particularmente a questão das cotas, que para mim é estruturante para modificar o quadro, para alterar o quadro. Né? Dou aula na Federal, dou aula no curso de Direito, é um curso de elite, é um curso... Eu não tive nenhum colega negro na minha turma da faculdade, nenhum. Na história eu tive, no Direito eu não tive. Né? Então, hoje não. Hoje é completamente diferente o quadro. Né? Hoje a sala é completamente diferente. E eu acho que estruturalmente só esse tipo de política pública, de questões mais estruturantes, podem reverter o quadro. E intervir sobre cultura, sobre imaginário, as coisas, de fato, os monstros estão soltos, abriram a caixa de Pandora, assim, as pessoas não têm mais vergonha de coisas que há pouco tempo atrás tinham. Mas, por outro lado, como já foi posto aqui, quantos atletas hoje se posicionam? Isso não acontecia antes. Eu lembrava o quê? Do Reinaldo e do Sócrates. Né, que faziam o gesto antigamente. Vocês me corrijam se estiver errado, se lembrarem de outros, me lembrem, mas eu lembro que são os dois clássicos que a gente tem. Hoje, por sorte, a coisa se popularizou, independente de posição política, independente, né, de ideologia, abraçaram essa questão, perceberam a importância disso e só a partir desse caminho é que a coisa pode se alterar. Bacana. Jonathan, e o teu posicionamento? Racismo hoje, como enfrentá-lo no futebol ou fora dele, né? Perfeito. Não, acho que as contribuições que me antecederam foram excelentes. O que eu chamaria atenção é que esse é um processo ainda em curso, então existem espaços onde a população negra ainda é pequena. Eu chamaria atenção para o fato dos técnicos, dos dirigentes, alguns espaços de poder no interior do campo esportivo, eles ainda carecem de ser mais democratizados, né? Então a posição de atleta ela ainda está colocada, mas outros espaços eles ainda estão fechados, então essas hierarquias elas permanecem de outras maneiras. A necessidade de abertura para esses espaços, nós podemos saber que isso gerará, conforme essa abertura ampliar, novos episódios de injúria, porque a injúria está relacionada àquela ideia de hierarquizar à medida que um atleta entra num espaço, à medida que essas populações racializadas elas entram em um espaço, vem a injúria como uma forma de hierarquização. Então não é à toa que é justamente quando o Vinícius Júnior ele chega no auge do seu desenvolvimento físico que a injúria começa a aparecer com mais força, porque a injúria ela entra onde o racismo estrutural falhou. Então quando o racismo estrutural ele falha, a pessoa consegue entrar em injúria, ela vem para hierarquizar novamente. Então a gente pode esperar isso. Temos que abrir esses espaços e na hora que abrir, saber que vão ter outras estratégias
hierarquização e precisamos ficar atentos a elas. E esse enfrentamento ele tem que ser coletivo, porque a gente não pode transferir ao atleta negro, ao dirigente negro, ao técnico negro, a tarefa de só ele enfrentar esse processo, porque senão o que a gente vai estar fazendo é uma sobrecarga de trabalho psíquico para esse cara. Então, enquanto os outros atletas eles estão dormindo e se preparando para o jogo, o Vini Júnior está tendo que fazer reunião com sua assessoria de comunicação para ver como é que ele vai... Isso é trabalho, isso é sobrecarga de trabalho psíquico. Então esse enfrentamento ele tem que ser coletivo. E uma última palavra sobre Curitiba. Esse censo, pela primeira vez, nós descobrimos que a maior parte da população de Curitiba não nasceu em Curitiba. Desde as décadas de 50 e 60, essa cidade ela cresce e se diversifica. Ela não é mais a cidade do início do século XX. Ela é uma cidade que tem a maior população negra das capitais do sul do Brasil, a maior população indígena das capitais do sul do Brasil e cada vez uma sociedade mais plural e com mais gente que vem, por exemplo, da América Latina. Então, se vocês andarem pelas periferias de Curitiba, pela Zona Leste, vocês vão ver que é uma sociedade cada vez mais plural. Como os clubes vão trazer essas pessoas para suas comunidades? Então, reimaginar essas comunidades, clubes são comunidades imaginadas, reimaginar essas comunidades em bases mais abertas, em bases mais democráticas, cria as condições para que esses clubes abracem essas pessoas e para que essas pessoas façam desses clubes as suas casas numa cidade nas quais elas estão chegando. Então, acho que é essa uma tarefa central, como abraçar essa população. Pela primeira vez, Curitiba tem mais gente que nasceu fora do que dentro, pela primeira vez desde as últimas 2 décadas, né? Antes a gente teve esse fenômeno na década de 50 e teve esse fenômeno, mas nos últimos 3 censos, é a primeira vez que tem mais gente que nasceu fora do que aqui. Como incorporar essas pessoas às comunidades, essas comunidades imaginadas? Essas comunidades precisam se reimaginar de maneira aberta para que o venezuelano, o cubano, a pessoa que está vindo de outras regiões do Brasil, ela se sinta à vontade e queira ir lá participar do pagode antes do jogo no Couto Pereira, queira ir lá andar em torno do espaço e que vá criando aos poucos uma identificação com esse lugar e que vá fazendo desse lugar a sua morada, a sua acolhida, a sua casa fora de casa nessa cidade na qual ela está chegando. Isso é importantíssimo, Jonathan, porque o Curitiba tem uma relação muito forte com a cidade e o Curitiba cresceu e se tornou um clube muito forte por essa relação com a cidade. Bom, a gente vai finalizando o podcast, o papo estava bom, né? Mas o tema é inesgotável, mas eu acho que a gente conseguiu produzir um bom debate, espero que tenhamos próximos. Esse conteúdo ele é patrocinado pela Comissão de História do Curitiba Futebol Clube e os curitibanos, né? É um grupo que nessa gestão a gente conseguiu construir. E eu agradeço muito a presença de todos vocês, professor Luiz, professor Jorge, professor Jonathan, todos aqui, gente, sabe demais sobre o tema, né? Então é um orgulho para a gente poder trazer vocês aqui. E torcida Coxa Branca, estamos juntos, conversamos e até a próxima.